Meus caros, James do Fórum, João do Fórum, Careca da Cultura. Rapaz, que doideira, né? Nunca tinha visto na história. Na verdade, assim, eu nunca tinha vivenciado. Mas pelo conhecimento histórico que a gente tem, a gente teve acesso a informações, por exemplo, de 1983, Zé Gonçalves, candidato a prefeito. Zé Gonçalves, ele ganhou em 72, governou por 4 anos, foi substituído na eleição de 76 por João Mendes, o João Faveira, e aí em 83 ele volta como candidato. Nessa eleição, por alguma razão, inviabilizaram a candidatura da Desi Barros. E um cidadão, não lembro se ele era irmão de Batista de Dedico, Nonato. E aí ele foi tipo assim, em cima da hora, não tinha condições de... Foi candidato da oposição, no caso. E aí o Zé Gonçalves praticamente reina absoluto. E em Penalva agora, a segunda maior força desiste. Mas ao contrário de 83, nós temos 3 nomes na oposição. Nice Machado, do PT, e mais próximo ao Edmilson, vamos assim dizer, ao eleitorado do Edmilson, nós temos Samuel Silva e temos Careca da Cultura como pré-candidato, mas em termos de grupo, a gente não fala grupo Careca, a gente fala grupo Careca, João do Fórum, James do Fórum. Então, ao contrário de 83, a gente tem um outro cenário, mas as vozes da rua dizem assim, não, agora não tem jeito, agora é guerra, agora é guerra, agora é guerra. Mas eu queria ouvir vocês, a leitura de vocês sobre esse momento que a cidade de Penalva vive. Essa é uma questão que eu gostaria que o Bambaê circulasse em torno disso, né? Da avaliação dessa conjuntura. E a outra questão para debate aqui é o que aconteceu nos bastidores. Como é que se deu? Muita coisa o grande público não acompanha, não sabe, né? Mas vocês sabem. Então a gente pode começar pelos bastidores ou pela análise da conjuntura? Você que diz. Então vamos pelos bastidores? Vamos lá. Começa então com o João. Depois a gente começa pelo João, vai para James e fecha aqui. James, João e Careca. O que aconteceu? Na avaliação de vocês, o que levou Edmilson à desistência do processo eleitoral? Creio que nem o maior sonhador imaginava esse cenário que se apresentou, né? Talvez uma surpresa para todos, né? A desistência do Edmilson, mas as pesquisas também já vinham apontando algo nesse sentido. Ele um pouco fragilizado. Mas havia ali uma questão bem interna entre eles. Eu acho que todo telespectador, tanto nós, estamos muito surpresos quanto à desistência em si do Edmilson e a situação hoje, o imbróglio que se acontece dentro do grupo. Há uma surpresa, no geral, há algo interno que, pelo menos não é do meu conhecimento o que realmente tenha acontecido. Eu disse que em conversa, eu dizia até que depois de uma conversa que tivemos, aí eu vim para almoçar e quando me deparei com aquele vídeo. Eu disse até que talvez se eu tivesse olhado o vídeo primeiro, talvez tenha perdido até a fome, porque foi realmente uma surpresa para mim a desistência dele. Mas o que nós já vimos no nosso grupo, juntamente com o Careca da Cultura, já vinha apontando ali para a segunda força no município de Penalva, né? As pesquisas, inclusive nós lançamos pesquisa nesse sentido e já nos apontavam como a segunda força no município de Penalva. Mas eu te digo, Gonçalo, que também fiquei surpreso, né? O processo interno do que aconteceu ali, eu não tenho muito conhecimento e muita propriedade para dizer o que aconteceu ali, que levou de fato à desistência do Edmilson e também o que levou ainda até nesse momento a ainda não ter sinalizado um apoio, um posicionamento, né? Então, assim, eu nesse momento tenho pouca propriedade. Eu estava no Rio Grande do Sul
nos últimos 10 dias. Então, acabei que não sei muito bem o que aconteceu, fiquei surpreso também. Eu acho que 2 dias, 3 dias depois que eu cheguei. Ainda tivemos 2 dias de conversas, juntamente com o Edmilson, mas te digo que fiquei surpreso também em relação a essa desistência. Mas esperamos aí, de fato, uma sinalização. Temos uma grande positiva para a gente, temos uma grande... Essa sinalização, se vier, ela redimensiona a disputa. Sim. Ela redimensiona. Nós somos irmãos de grupos. Né? Como o João gosta de dizer, nós tivemos diferentes candidatos a deputado, mas somos irmãos de oposição, nascemos dentro do grupo e esperamos que o irmão do grupo sinalize aqui pra gente, para que nós possamos ajudar a libertar Penal. João, que é cheio de informações, João, que é bem relacionado. João, queria que tu contasse pra gente o que você sabe sobre isso e já aproveitar para te perguntar o seguinte, porque tem aquela coisa na política, você não sabe, às vezes você está jogando, mas você não sabe qual é o próximo passo do adversário. Exato. E tem coisas que elas são do acaso, elas não estavam planejadas e de repente acontece. E às vezes fica pra gente tipo assim, se eu soubesse. Se eu soubesse que fosse assim, eu teria sido mais resiliente, eu colava mais aqui porque ia sobrar. Mas também a gente não sabe se você tivesse colado, se sobraria. Já sei a pergunta. Então, assim, conta pra gente sobre os bastidores e também... E responda essa pergunta aí, né? A pergunta que você quer fazer é se eu tivesse continuado se eu seria candidato colado com o Edmilson, se você não seria o herdeiro natural. Mesmo que ele não declarasse apoio, você estava lá naturalmente. Sim. Isso, vou lhe responder e deixar para o final, né? Começando, professor, como eu disse mais uma vez, boa tarde, né? E assim, eu vou começar dessa forma. Imaginemos nós que tivéssemos todos ficado junto no mesmo partido, né? Porque pelo que me parece, e vou ser bem categórico nessa situação, pelo que me parece, a explicação que foi dada do MDB hoje não colocar candidato na chapa majoritária em Penalva, ela é muito simples. O ordenamento democrático não aceita, porque os políticos sabem que não funciona assim. Se fulano de tal não for o candidato, está acabado qualquer compromisso. Não funciona assim. Em política de grupo, né? Política de grupo não funciona assim. Até o senhor mesmo foi categórico lá atrás, quando, né, por algum motivo a DES foi afastada, mas teve um candidato ali para disputar. E em momento algum, um presidente de partido, mas que seja na esfera municipal ainda, ele não tem esse poder de direcionar que não vai haver candidato, até porque a convenção é uma escolha votada, é uma escolha democrática, né? O senhor já participou de convenção e sabe como se dá o processo, né? Não tem convenção sem votação. Isso, então isso que nos causa estranheza neste momento, né? Eu repito a minha fala. Não cabe no ordenamento democrático que vivemos uma simples explicação dessa aqui. Entendam como quiser. Que o partido não tem dono. Que o partido não tem dono. A convenção, na verdade, como já dito para o João, é um processo democrático em que os convencionados são convocados e naquele momento escolhe quem vai ser prefeito, quem vai ser vice, quem partido vai ser com dono não é partido. Não é partido. Seria uma ditadura. No imperativo legal, isso. A justificativa da presidente do MDB não coaduna com... Não se sustenta. Não se sustenta, né? E a gente entende também, porque, por exemplo, bem assim, a gente está mais como organizador. Não como para a gente direcionar qualquer posicionamento, barrar alguém. Eu acho que a gente se posiciona mais no sentido de manter a palavra como a gente vem mantendo a palavra em relação ao nosso candidato Careca. Não tem o União Brasil não tem outro candidato que não seja Careca. Depois que nós demos a palavra para ele, sabemos todos os motivos por conta disso. Então, para esclarecer esse ponto assim, nos causou muita estranheza isso aqui. Abro espaço para me solidarizar com
candidato Edmilson, né, o ex-pré-candidato Edmilson Viegas, né, desejando aqui que ele recupere a sua saúde por completo, que volte à vida ativa, né, do seu dia a dia, né, que volte, com certeza está sendo muito abraçado no seu seio familiar, né, e a gente viu aí várias pessoas aí, né, se posicionando em solidariedade ao Edmilson, né, e mostra aquilo que a gente sempre vinha dizendo, né, o legado, né, que ele deixou como político, não se pode negar. A verdade é que eu mando um abraço, né, especial para ele. Política é uma coisa, o contexto da amizade é outro, o respeito é outro, né? Política se diz muitas coisas, mas o respeito tem que se manter, e aqui eu mando um abraço e desejo que ele recupere sua saúde. Voltando para essa esfera, a gente teve, como o senhor falou, né, foi um grande movimento, o James estava para o Rio Grande do Sul, mas mesmo assim tinha se vendido. Eu estava vendido, né? Que eu ia abandonar o Careca. As fake news da política, né? Exatamente. Só para ficar claro, porque o pessoal pega um corte aí e coloca, João disse que tá vendido. Isso. O João tá dizendo o que o povo poderia ou que o povo comenta, né? Exatamente. Que o João estaria vendido, ou que o James está vendido. Senão o pessoal pega um corte aí e o João disse que tá vendido. Ele tá vendo o pacote, né? E muitos destes aqui, né, que propagaram isso, hoje se venderam. E pelo que eu tô sabendo, fiado ainda, né? Se não foi pago, né? Pelo que eu tô sabendo. Mas vamos em frente, né? E o James estava para o Rio Grande do Sul e a gente movimentou as conversas, né? Tivemos uma conversa, eu, Careca, Edmilson Josa, Samuel e outra pessoa que não é nem de Penalva, não convém aqui eu falar o nome aqui no momento, né? A primeira conversa na quinta-feira, né? Hoje é quinta, né? 8 dias atrás tivemos a primeira conversa na casa do Josa aqui em Penalva. Uma conversa que não rendeu muita coisa, e depois, como ali a gente tinha outros afazeres ali, nesse momento todo mundo ocupado, a gente definiu uma outra conversa no sábado, na sexta-feira, na casa de Josa, no interior, onde conversamos com o Edmilson, e ali, como a gente estava mesmo com pressa de decidir, a gente começou logo incerto direto logo, né? E aí, só que eu creio, né, aqui, com toda clareza, vou dizer isso aqui, eu creio que o Edmilson, já sabedor da situação que se encontrava o partido, que ele não tinha mais o partido em mãos, né, que foi a tomada de decisão dele ali naquele momento. Ele já sabia daquela situação, né, e quando ele disse assim, olha, eu vim aqui hoje para a gente resolver, né, perguntou para o Careca se tinha alguma possibilidade do Careca abrir mão da candidatura. O Careca disse, rapaz, até poder tem, né? Até pode ser, mas no momento vamos convir que eu sou o vice-prefeito, né? Eu acho que ele teve toda a razão de dizer que eu sou o vice-prefeito, sou o único aqui que não posso ser vice de outra pessoa, então dessa forma aqui eu me mantenho com a minha pré-candidatura. Eu tenho apoio de 2 vereadores, né? E vamos seguir em frente. E aí o Edmilson fez a pergunta pro Samuel, né? Se o Samuel tinha possibilidade de apoiar alguém, o Samuel respondeu. Essa reunião foi? No Josa, no Caminho Novo. Caminho Novo. E o Samuel respondeu que não, naquele momento. Que não tinha condição de abrir. Não tinha condição de apoiar outro candidato. Aí o Edmilson disse, olha, então, já que vocês estão assim, fez como Pilatos. Lavou as mãos e disse, olha, decidam entre vocês 2 e eu apoio. Apoio o que sobreviver. Ele disse assim, eu apoio. Ele falou assim, eu apoio. Né? Então ali a decisão, do jeito que ele colocou ali, eu entendi que vice-versa. Né? Careca e Samuel. Só que voltamos ao mesmo pilar. Careca não pode ser vice. Careca não poderia ali ser vice. E não seria o argumento ali. Né? Totalmente ali. Mas o Careca ali, vamos aqui colocar em base. O Careca é o vice-prefeito de Penalva. Tem um apoio de 2 vereadores, isso é um peso grande, as pessoas podem dizer que não, mas sem vaidade nenhuma. Como eu sempre digo, poxa, eu não posso... Na história que o Careca tem, 2 mandatos de vereadores, e sendo vice-prefeito por 2 vezes, eu, sinceramente, eu sou vereador, né? Tenho a minha prerrogativa hoje na oposição, mas eu não me acho nas condições de me sentar no mesmo patamar ainda do Careca, né? E o Careca está politicamente... Os números dizem que o Careca está na minha frente.
Aí se formos levar por esse lado. Estou correto nessa minha análise, né? Isso, perfeito. 2 mandatos de vereadores, 2 mandatos de vice. E aí a gente foi e voltou e no batalhão, e o Samuel virou, Careca, País, me apoia, né? Naquela direção, me apoia. E aí o Careca disse, rapaz, não. Ele disse, tu me apoia. Vem ser vereador comigo. Vem ser vereador comigo e João é meu vice. Me diga João para meu vice. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou conhecido por falar a verdade. Eu falo a verdade, eu não tenho medo de falar a verdade. O Samuel propôs isso. Propôs isso aqui. Mas venhamos e convenhamos, foi um caminho racional, porque Isso. assim, o Careca não poderia ser, eu tô falando assim, racional assim, o que o Samuel poderia propor? Isso. Ele propôs o que ele poderia propor. Sim. Certo. Ele propôs, Opção. Mas aí eu lhe digo uma coisa. Nós propusemos um caminho mais racional ainda. Mais racional ainda. Agora me diga uma coisa bem aqui. O senhor bem aqui. O senhor sabe se eu já foi político, já é político na verdade, todo mundo é político. O que iríamos fazer com Edmilson? Numa situação, o peso político de Edmilson, o peso político do grupo de Edmilson, queríamos fazer com ele naquele momento. Mas o que Edmilson estava pleiteando ainda? Professor, mas vamos aqui na linha, no raciocínio. Porque você poderia entrar na cota dele. Isso. Entendeu? Vamos ver aqui. No momento eu já fui apoiador de Edmilson. Né? Neste momento aqui, Edmilson era pré-candidato e eu apoiava Careca. Certo? Dentro do raciocínio, aqui dentro da lógica política. Apoiava Careca. Naquele momento que Samuel fez essa abertura, a gente deixava o Edmilson sem situação nenhuma para negociar nada. Mas ele botou na mesa alguma coisa que ele... Não, ele não botou mais, professor. É o que eu estou tentando dizer. Política se negocia. Político não aceita ir sem ter participação. Ele quer participar da administração. Perfeito. Mas o senhor concorda comigo nesse ponto? Não, perfeito. A lógica ela foi bem mais racional. Né? Foi proposto para que ele viesse a ser vice, até mesmo porque ele vem em um declínio. Ele seria vice do Careca. O cara proposto 2 vezes isso aí. Ele já vem em um declínio, as pesquisas apresentam, quem vem numa crescente é o Careca, né? Inclusive já, como eu te falei, já apontando como o segundo candidato da oposição. O serviço, a história política, o serviço prestado, o outro candidato... Um eleitor consolidado. Um eleitor consolidado, isso. Eu não tenho acesso à pesquisa, mas o que se comenta é assim, o perfil de eleitor. E aí a gente passa já para Careca também dar a explicação dele sobre a questão da desistência. Perfil de eleitor. Você tem um perfil do eleitor que diz assim, agora é fulano, vamos votar para fulano. Mas é um eleitor que não tem vínculo ainda direto com você e tal e tal. Sim. O eleitor do Careca, por exemplo, é um eleitor mais consolidado. É um eleitor que cai mais em campo. É um eleitor que na hora da campanha ele está na infantaria, né? Então, o Careca tem, de fato, essa vantagem. Consistência. Isso. Agora, em termos de movimento, né? Assim, o nome do Samuel hoje configura bem, né? Assim, no cenário. Sim, mas prossigo. E o segundo fator, o segundo critério, o serviço prestado. É um cara conhecido desde o Escorrega ao Oriente, do Jacaré, ao Teso, uma pessoa que conhece todo mundo, que conhece a política, que conhece as pessoas, que tem o acesso, que entra em todas as casas, que é querido por todos, uma pessoa de uma humildade muito grande. Então, todos esses critérios fazem do Careca hoje o nome consolidado da oposição para que possa conduzir esse processo penal. Então,